Ao nosso desafio, a Lei do Triunfo. Hoje nós estamos no dia 11 desse desafio, no qual nós estamos, de fato, nos desafiando a estar aqui, dia a dia, caminho por caminho, passo a passo, alcançando o sucesso de acordo com o princípio que Napoleão Hill decodificou há um século e até hoje tem muito a nos mostrar o caminho que foi traçado antes com pessoas de sucesso e que é fundamentado em princípios, fundamentado naquilo que tem funcionado há anos. Certamente tem também muito a nos ensinar, a nos ajudar, a nos conduzir nessa estrada do sucesso. No dia de ontem nós falamos a respeito do princípio da personalidade agradável, aquilo que nos faz sermos pessoas atraentes aos outros, pessoas atrativas. Primeiramente, nós nos interessamos de forma genuína na vida dos outros, não de forma a buscar algo em contrapartida, mas de fato como um interesse de contribuir na vida do outro através de entender qual é a necessidade dela e de compreender se de fato nós temos algo a ajudar nessa pessoa. E no dia de hoje nós falaremos sobre aquilo que eu acredito que seja a lei mais importante para os dias de hoje. Nós falaremos hoje a respeito sobre o princípio do pensamento preciso. Em uma sociedade onde informações, dados são cada vez mais predominantes, onde nós temos tanta facilidade e acessibilidade com dados, é essencial que nós tenhamos o domínio do pensamento preciso, do pensamento correto, do pensar com exatidão, para que assim nós saibamos separar os fatos dos dados, as coisas que são relevantes daquilo que não é relevante para a nossa vida. Então, neste capítulo, Napoleão Hill inicia escrevendo sobre o que é, de fato, aquilo que caracteriza o pensamento preciso. Vou aqui desligar os comentários. E ele inicia escrevendo assim. A respeito da lei do pensamento preciso. Ele vai dizer que ele envolve dois elementos essenciais que todos a ele se dedicam devem observar. Primeiro, para pensar com precisão, você deve separar fatos de mera informação. Existe muita informação, entre aspas, disponível que não é baseada em fatos. Segundo, você deve separar os fatos em duas classes, isto é, importantes e não importantes, ou relevantes e irrelevantes. Só nessa frase nós poderíamos fazer toda a aula com base nessas palavras que foram aqui sentenciadas. Primeiramente, Napoleão Hill nos ensina, então, que o pensar com exatidão tem a ver com separar as coisas que são apenas dados, que não necessariamente correspondem com a realidade das informações que estão pela internet, que estão nas mídias sociais, daquelas que são de fato baseadas em fatos genuínos. Então, se isso era verdade há um século, no tempo de Napoleão Hill, onde as informações circulavam em jornais de papel, onde as informações circulavam no boca a boca, agora isso se torna ainda mais precioso e valioso. O hábito de pensar com exatidão, de não dar ouvidos a qualquer fonte de informação, qualquer boato que surja da nós, mas de fato perguntar-se quais são as fontes que vêm até nós e entender se aquilo que se apareceu para nós se enquadra nesse cenário de uma simples informação que não é baseada em fatos ou, de fato, se separa em um fato, em algo genuíno que nós podemos basear as nossas decisões. Afinal de contas, a tomada de decisão é um dos pré-requisitos principais para nós tomar as decisões corretas, é ter a informação certa. Então, por exemplo, no mundo empresarial, a tomada de decisão de um CEO, de um gestor, a primeira coisa que ele precisa para tomar uma decisão, por exemplo, é saber se a contabilidade está correta. E a contabilidade tem a ver também com o gerenciamento da informação financeira, contábil da empresa. Então, para que nós saibamos tomar decisões, agora não apenas no mundo empresarial, mas também em nossa vida, geralmente é necessário que nós tenhamos informações precisas, informações que de fato correspondam à realidade. Porque se nós formos tomar uma decisão importante, relevante para a nossa vida, mas que não está ancorada na verdade, então nós iremos construir a nossa vida sobre uma areia, sobre uma estrutura que não é sólida, de fato. Por isso que o pensamento com exatidão, o pensamento preciso, que é o princípio e a lei que nós estamos estudando hoje, é tão essencial para alcançarmos sucesso, e ainda mais essencial para nós nos dias de hoje. Mas Napoleão Hill não para apenas por aí. O pensamento preciso não envolve apenas saber diferenciar fatos verdadeiros, genuínos, daqueles dados que não correspondem à realidade, mas também vai além e tem a ver com nós separarmos aqueles fatos que são relevantes, importantes para a nossa vida, e aqueles fatos que não são relevantes e são irrelevantes para a nossa vida. Isso é um fato. Por exemplo, se nós queremos alcançar o sucesso, que é isso que nós estamos buscando aqui, por que vai adiantar saber o que está rolando, por exemplo, na casa mais vigiada do Brasil, que é o Big Brother? O que adianta nós sabermos tentar pesquisar várias coisas a respeito de, sei lá, uma vida de uma pessoa que joga futebol? Do que adianta nós sermos especialistas, experts,
com a vida de uma pessoa. A não ser se essa pessoa está nos ajudando, se nós estamos construindo algo com ela, mas eu acho que não faz muito sentido a gente gastar esse potencial enorme e limitado que existe na nossa mente com dados, informações que não são relevantes para nossa vida, não é verdade? Então uma coisa que eu entendo, à medida que eu vou desenvolvendo a mim mesmo, à medida que eu vou crescendo, é que a maturidade, que envolve sim o pensamento preciso, nos torna como um filtro, a capacidade de filtrar entre as coisas que são relevantes para nós e aquilo que não é relevante. Uma criança, quando está nesse período de crescimento e de amadurecimento, é como uma esponja, ela vai absorver todas as coisas que vêm para ela, seja essa coisa boa ou ruim, positiva ou negativa, benéfica ou maléfica, favorável, desfavorável, seja o adjetivo que você quer dar. Mas, à medida que essa criança vai crescendo e evoluindo, ela vai tendo ferramentas, estratégias, instrumentos que vão permiti-la a separar aquela coisa que aparece a ela e é positivo para a sua vida ou não é positiva. E nisso está a maturidade, a capacidade de você ser seletivo, você saber selecionar. Este hobby que eu estou realizando aqui, eu acho que não faz sentido para a pessoa que eu me vejo no futuro. Esse ambiente que eu estava indo, eu acho que não faz sentido para eu ir agora. Então é saber você ser seletivo com aquilo que você está vivendo e também, neste caso, de forma mais específica, selecionar as fontes de informação para a nossa vida. Então, mais uma vez, se nós estamos querendo atingir o sucesso, se nós estamos querendo construir algo relevante para os outros, do que adianta nós queremos saber o que está acontecendo por aí, acontecendo de fofoca que as pessoas estão falando, e acontecendo em coisas que não são relevantes para nossa vida. Sabe, é de fato entender que a nossa mente tem um potencial sim ilimitado, infinito, mas que também existe um limite no qual nós podemos ter atenção. Nós temos 24 horas ao dia, e isso também é algo que nós temos em comum com todas as pessoas, seja a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais influente ou a pessoa menos bem-sucedida. Todas as pessoas possuem um denominador comum, que é o tempo. As 24 horas ao dia e os 365 dias ao ano, exceto os anos bissextos, que são 366 dias. Então, isso é um denominador comum. Então, ao fim da nossa vida, talvez se você for fazer uma retrospectiva e ver em retrospecto a sua vida, você pode pensar, nossa, eu tive o mesmo quantidade de tempo que Bill Gates, por exemplo, ou que o Steve Jobs. Talvez eu tenha vivido um pouco mais, vivido um pouco menos. Mas, em última instância, eu tive as 24 horas que eles também tiveram. E o que eu fiz, o que eu aproveitei com isso que me foi dado. E aqui eu faço eco à parábola que Jesus fala dos talentos, ou das minas também, que ele ensina no Evangelho de Lucas. Foi dado a cada servo uma quantidade determinada de dons, de moedas, de dádivas, né? E a cada um foi dado de acordo com a sua capacidade. Então já se inicia aí a capacidade que nós estamos desenvolvendo, nosso potencial, a nossa abertura para desenvolver a nós mesmos. Em segundo lugar, existe a escolha que cada servo fez para semear aquilo que ele recebeu. E agora está o nosso livre-arbítrio, ou a nossa capacidade de seleção e decisão. A pessoa que foi dado muito, ela soube investir e foi muito rentabilizado para ela. E aquilo que ela tinha foi mais acrescentado. Mas aquela pessoa que foi dado pouco, porque não tinha capacidade de receber mais, ela enterrou seus talentos, porque tinha medo de que ela não fosse capaz de multiplicá-los. E até o pouco que ela tinha foi retirado e dado à pessoa que multiplicou. Então que nós saibamos, através desse princípio que nós estamos falando aqui durante toda essa semana, durante esses dias, desse desafio, saibamos de fato executar com inteligência, sabedoria, os dons, as habilidades, os recursos aos quais nós temos acesso. Porque certamente é isso que diferencia as pessoas que têm sucesso das pessoas que permanecem em fracasso. A 15ª lei, a penúltima aula dessa semana, dessa série de vídeos, nós iremos falar sobre o fracasso. E envolve muito também a questão do pensamento preciso, porque o fracasso, para Napoleão Hill, é um estado mental. Então, as pessoas têm uma derrota temporária e elas que se identificam com essa derrota, então elas permanecem em fracasso, quando na verdade era apenas uma derrota temporária. E para Hill, esse autor que nós estamos estudando aqui, toda a derrota temporária carrega consigo a semente de um sucesso equivalente, desde que nós saibamos reverter esse quadro, ressignificar essa crise, essa situação adversa que nós estamos passando e utilizá-la para o nosso sucesso. É isso que aconteceu com a história de Thomas Edison, por exemplo, o inventor da lâmpada elétrica. Ele fracassou cerca de muitas vezes, centenas e centenas de vezes, mas a cada vez que ele fracassava, ele dizia, eu não estou em fracasso. Na verdade, a cada aparente derrota que eu estou tendo na temporada, está me mostrando como estar mais próximo do meu sucesso. Isso também pode ser trazido para a gente aqui, nesta aula. Quando nós pensamos com exatidão aquilo que nós estamos vendo, nós iremos direcionar nosso foco para o quê? Isso que é a matéria da próxima aula também, sobre
concentração, onde nós estamos direcionando nosso foco. Mas nós já podemos adiantar um pouco na aula de hoje. O pensamento preciso tem a ver com você precisar para onde você está direcionando os seus olhos, para onde você está direcionando a sua mente, a sua atenção, que é o recurso mais buscado hoje em dia. Será que nós estamos direcionando nossa atenção para aqueles fatos que não são genuínos, são apenas dados? Ou pior, será que nós estamos deixando os nossos olhos fixar naquilo que não é relevante para a nossa vida, que não tem de fato uma utilidade para nós? É claro que quando o Steve Jobs, por exemplo, faz o seu discurso Connecting the Dots, conectando os pontos, em um discurso de formatura em Stanford, ele vai falar sobre a visão que ele tinha em retrospecto da sua vida. Então, cada curso que ele fez, cada experiência que ele teve, por exemplo, fazer um curso de caligrafia, como desenvolver a tecnologia, a computação, em retrospecto, vendo de frente para trás, serviu para utilizá-lo na Apple. Então, cada curso, cada experiência que ele teve olhando, ele pôde ligar esses pontos e realizar na Apple, na sua maior construção. É claro que isso também pode ser utilizado para a gente, mas desde que cada esforço que nós fazemos, realizamos, seja em um objetivo definido, seja com um propósito verdadeiro, porque senão nós estamos fazendo coisas a esmo, apenas ao acaso. Nós estamos apenas passando o nosso tempo, esse tempo tão valioso, esse recurso tão precioso para a nossa vida, sem, de fato, direcionar nosso pensamento para aquilo que é relevante, sem saber filtrar dados, informações, sem saber dosar ou equilibrar aquilo que é relevante para a nossa vida e aquilo que não é relevante. Napoleão Hill continua ainda escrevendo, em sua página 532, o seguinte: o pensador preciso tem um só padrão pelo qual se conduz nas relações com outros, e esse padrão é observado fielmente, quer lhe traga desvantagem temporária ou vantagem notável, pois, sendo o pensador preciso, ele sabe que, pela lei das probabilidades, irá recuperar no futuro mais do que perdeu ao aplicar o seu padrão em detrimento próprio temporário. Então nós vemos aqui que uma característica de uma pessoa que usa do pensamento preciso é não apenas a maturidade ou o filtro de capacidade de discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso e aquilo que é relevante daquilo que é irrelevante, mas também a honestidade, a verdade, o apego ou apreço à verdade. Napoleão Hill escreve isso, que o pensador preciso tem apenas um padrão pelo qual ele vive a sua vida. Ele não é uma pessoa que, para alguém, ele age de uma forma, para alguém, ele entende que os fatos são relevantes de uma determinada forma, e para outra pessoa, ele age de outra forma. Na verdade, ele age com integridade, ou seja, o pensador preciso é uma pessoa inteira. Ele não se fraciona ou age de forma parcial, mas o seu maior compromisso é com a verdade. A mesma verdade com que ele ergueu a sua vida e está construindo seu sucesso através dos fatos genuínos, é a mesma verdade porque ele também vai averiguar, vai ponderar, essa é uma palavra interessante, ponderar, equilibrar cada decisão que ele vai tomar, porque ele sabe, ele precisa usar da prudência, porque somente com a prudência, com a análise, com o cálculo, o equilíbrio, nós temos acesso a construir algo relevante para a nossa vida. É somente através disso, pensando precisamente, que nós sabemos, de fato, atingir o sucesso através do uso correto do nosso pensamento, da nossa atenção, do nosso apego à verdade ou aos fatos que vêm até nós. Até o momento nós falamos uma parte da aula, tá? Apenas uma parte do capítulo, já foi bastante tempo, né? Mas a segunda parte desse capítulo, Napoleão Hill vai falar sobre outra coisa que também envolve o pensamento preciso. Ele diz o seguinte: até agora discutimos apenas um fator do pensamento preciso, sendo este baseado em raciocínio dedutivo. Talvez aqui seja o ponto em que alguns alunos de curso terão que pensar ao longo de linhas com que não estão familiarizados. Se antes nós falamos sobre pensamento dedutivo, ou seja, a partir desse fato, deste outro fato, eu deduzo outra coisa, então x mais y é igual a z, então é algo analítico, lógico, objetivo. A segunda parte, que envolve o pensamento preciso, é a capacidade criativa da nossa mente. Isso também vai muito ao encontro da nossa aula passada sobre imaginação. Então agora, a pessoa que pensa com exatidão não apenas é capaz de analisar e filtrar os dados e informações que vêm até ela, mas agora ela também é capaz de fazer novas conexões, de utilizar daquilo que Napoleão Hill chama de inteligência infinita, ou seja, todas as informações que nós temos acesso, toda a nossa capacidade de inspiração, toda a nossa intuição, todas essas coisas que estão presentes em nosso pensamento, no nosso subconsciente, ou seja, a nossa mentalidade inconsciente, que nós não temos acesso de forma tão simples ou rápida. Isso envolve a segunda parte da aula, que é o pensamento criativo. Então, se antes nós utilizávamos de dados apenas, dados frios, para tomar decisões, agora nós utilizamos aquilo que está em nosso coração, ou aquilo que nós alimentamos
durante toda a nossa experiência, nossas vivências, para assim nós criarmos coisas novas, nós fazermos novas conexões, nós de fato construímos algo diferente. Porque aquilo que diferencia uma pessoa de sucesso para aquela que não tem sucesso tem muito a ver com os dados, informações que ela dá margem ou dá valor para a sua vida, mas também tem muito a ver com as novas conexões, as criações que ela faz. Por exemplo, coloquemos Einstein nessa jogada, neste exemplo, nessa equação. Einstein tinha menos informações, tinha menos acesso a informações do que muitos cientistas no dia de hoje. Mas por que nós não vemos de forma tão recorrente, de forma tão influente, as mesmas realizações de Einstein? O mesmo a gente pode colocar com Isaac Newton. É claro que a gente pode também argumentar que naquela época era como se o conhecimento humano, ou a evolução do conhecimento humano fosse como uma árvore. Então nós estávamos subindo cada mais próximo desse tronco da árvore, e à medida que nós fôssemos evoluindo, esses galhos chegariam a seu final. Então a gente poderia refutar com isso. Mas isso não é bem a verdade, não é mesmo? Porque a cada vez que nós avançamos no nosso conhecimento científico, nós conhecemos coisas novas. Nós temos acesso a conhecimentos que antes, no tempo de Napoleão Hill, por exemplo, não existiam. Para Hill, a menor partícula elementar do átomo era o elétron. E hoje em dia nós sabemos que já existe os quarks, as partículas muito menores do que o próprio elétron. Então, essa questão, eu aprendi isso com Augusto Cury, de que tendo apenas informações, dados frios para a nossa vida, nós já conseguiríamos ser pessoa de sucesso, isso não é bem verdade. Porque o que diferencia uma pessoa que tem sucesso ou não é apenas o conhecimento ou a quantidade de informações. É claro que é relevante sim. Quanto mais graduações, quanto mais cursos, quanto mais capacitações, melhor para a nossa vida. Mais próximo do sucesso nós estamos chegando. Mas mais relevante do que isso é sermos capazes de fazer as conexões corretas. Vocês lembram que eu falei do discurso de Steve Jobs na formatura de Stanford? É conectar os pontos da forma correta. É ser criativo para inovar, assim como eu falei com o Murilo Gun, de fazer essa capacidade combinativa. Ou seja, usar da criatividade como uma forma de fazer aquilo que outra pessoa não fez ainda, porque ela não foi capaz de enxergar de outra forma. É algo que eu aprendo também com Thiago Nigro, citando Howard Marks, onde ele vai falar sobre o pensamento de segundo nível, ou second level thinking. Por exemplo, coloquemos o mercado financeiro nessa equação também, nesses vários exemplos que nós estamos falando. No mercado financeiro, uma premissa básica para nós lucrarmos com as ações é comprar na baixa e vender na alta, correto? Contudo, não é isso que as pessoas fazem ao investir nas ações. Muitas vezes elas tendem a comprar quando está no estrondo, quando muitas pessoas estão falando, quando está saindo nas mídias, e quando começa a baixar e surge uma crise, elas vendem. Elas fazem o processo inverso. E a pessoa que usa do second level thinking para Howard Marks é a pessoa que usa também do pensamento preciso para Napoleão Hill. É a capacidade de você pensar. Muitas pessoas estão comprando aqui. Muitas pessoas estão saindo na mídia falando que essas ações têm tendência de subir, quando na verdade os fundamentos dessa empresa já não estão tão sólidos, os dados que estou recebendo delas não estão mais me permitindo permanecer com essa decisão de continuar nessa empresa. E também Napoleão Hill vai falar sobre a tomada de decisões. Para Napoleão Hill, identificou que as pessoas de sucesso eram capazes de tomar decisões de forma rápida, mas elas permaneciam com a sua decisão por mais tempo. Então a pessoa que usa o pensamento preciso, ou usando a linguagem de Marx, esse pensamento de segundo nível, ela vai identificar que as ações já estão subindo a um nível estrondoso, as pessoas já estão especulando acima do que os princípios, os valores ou os dados que eu tenho acesso permitem essa especulação, esse aumento, então eu vou vender antes de comece a cair. Essa é a premissa do segundo nível de pensamento, ou do pensamento criativo, a capacidade de se reinventar, inovar, fazer coisas novas através da intuição, da criatividade, da combinatividade, da imaginação. Somente assim nós saberemos ou seremos capazes de fato usar do pensamento preciso ou do pensar com exatidão para construir o sucesso, separando os dados de informações relevantes, separando informações relevantes daquelas que não são relevantes para a nossa vida e também utilizando o pensamento preciso para criar coisas novas que ninguém antes fez, porque não foi capaz de pensar da mesma forma que nós. Porque cada pessoa, gente, eu quero concluir a mensagem de hoje falando isso, cada pessoa é única. Cada pessoa teve experiências e vivências que outra pessoa não teve. Então eu tive experiências que você não teve. Então cada um de nós temos essa diferença, ou essa vicissitude. Nós temos essa idiosincrasia, usando palavras difíceis aqui do meu vocabulário que eu lembro de literatura, usando cada coisa que nós temos diferente para criar uma coisa nova. Por isso cada vida é preciosa, cada vida pode ser aprendida e desenvolvida, lapidada para a maior elevação individual e também contributiva, colaborativa do ser humano. Se você foi ajudado com esse vídeo,
Não esquece de comentar, curtir e enviar para seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas por essas mensagens. Lembrando que a gente está aqui todas as noites, de 18 horas, 18h30 mais ou menos, estudando esse livro, A Lei do Triunfo, e também às manhãs, às 6 horas da manhã, estudando o livro bíblico de Gênesis. Muito obrigado, forte abraço, boa noite.